Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu sou a Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício. Atuo como médica na parte de cardiologia e foco em lipedema e emagrecimento. Já foram mais de 60 mil pessoas transformadas. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre um pilar que eu acho importantíssimo, que sempre eu falo, que vocês que me seguem sabem disso, que é o nosso pilar espiritual, que é a base de tudo. E nada melhor para falar de espírito, de nutrição espiritual, que é o nosso tema hoje, nutrição para a alma, perguntas que todo mundo já teve sobre fé, propósito e Deus. E nada melhor do que o pastor Gustavo Ribeiro. O pastor Gustavo Ribeiro é pastor da Igreja Presbiteriana de Ceres, lá do Jardim Petrópolis, esposo da Cacila, pai do Augusto, da Cecília, agora da Rebeca, pequenininha, só de 6 meses. E meu pastor, né, gente? Não poderia deixar de chamar ele para conversar aqui um pouquinho com a gente. Se apresente, muito obrigado por ter conseguido conciliar um tempinho lá na agenda, que eu sei que é muito difícil, para vir aqui bater um papo com a gente. Obrigada mesmo. Ô, Bianca, eu que agradeço. Privilégio estar aqui com você nesse dia. E para a gente falar de algo tão especial, um tema que é cuidado, né? Não só do corpo, não só do nosso coração, de tudo que está acontecendo por aqui, mas especialmente da nossa alma. Então, eu que agradeço. Sou um privilegiado estar aqui com você nesse dia. Então, vamos sugar tudo. Tudo não vai dar tempo, gente, porque... como a gente fala do pastor Gustavo, é um homem que realmente tem uma sabedoria aí que a gente, né? Não é só eu que falo, não, tá? Obrigado. Tem só a carinha de jovem, mas... mas no RG não sou mais, não. Não vamos começar com esses assuntos. Mas para começar, de onde o senhor é? O senhor não é de Ceres, né? Não, sou de Goiânia. Na verdade, eu nasci em Minas Sul. Meus pais moravam lá, mas eu não conheço a minha cidade de nascença. Eu tinha 1 ano de idade, meus pais foram para Goiânia, e aí a minha vida inteira foi em Goiânia. Assim, sai alguns poucos meses em estágio, quando estava na época da faculdade, mas a vida inteira em Goiânia. E aí tem 4 anos que eu estou aqui, nós estamos aqui em Ceres. Vai fazer agora, em dezembro, 4 anos. Passa rápido, né? Passa, viu? Nossa, passa muito rápido. E como que foi essa chegada de Goiânia para Ceres, né? Através da igreja? Como que surgiu Ceres? Já estava pensando nesse projeto ou foi Deus mesmo que... Com certeza é tudo Deus, né? Mas nesse ponto vejo claramente a mão de Deus nos trazendo para cá, porque eu não pensava, né, sair de Goiânia, nossa família de lá, meus pais, os pais da Cacila, eles são de lá também, então a gente já tinha nossa vida lá. Mas eu tinha um grande amigo que pastoreava aqui, a igreja lá do Petrópolis, e nós fizemos seminário juntos, continuamos pós-graduação juntos, e a gente tinha um desejo, um sonho de poder trabalhar junto um dia, pastorear a mesma igreja há algum tempo. E deu certo, que chegou esse momento que a igreja aqui estava crescendo bastante, estava precisando de mais um pastor, e ele me convidou. E eu falei, acho que é o momento certo da gente ir, da gente sair. E foi a mão de Deus mesmo, porque ele me chamou para a gente trabalhar juntos, só que 3, 4 meses depois ele recebeu um convite e foi embora. E deixou o senhor. Foi. Mas eu falo por que é a mão de Deus, porque talvez se não fosse assim, eu não sei se a gente teria vindo, porque ele é um excelente pastor e a gente substituir gente ruim, que faz trabalho ruim, qualquer coisa um pouco melhor que você faz, mais ou menos é bom. Agora substituir gente boa, e ele era muito amado na igreja, verdade. Muito. Então, assim, acho que eu não sei se eu teria vindo em outras circunstâncias, mas Deus foi bondoso. Nós aprendemos a amar essa cidade aqui, amo Ceres, gosto demais de viver, de morar aqui. A igreja também nos recebeu muito bem, a cidade nos recebeu muito bem. E além de pastorear a igreja, o senhor também faz um trabalho no colégio Álvaro de Melo. Sim, lá eu sou capelão, ou pastor também. Existe a figura do capelão. O que é o capelão, assim? Talvez um outro nome para pastor também, isso. Só que lá não é com proselitismo, né, defendendo religião, defendendo a minha denominação, mas é para trazer essa parte, esse cuidado completo que a gente fala do ser humano, não só educação formal, mas especialmente cuidar do coração, né, e uma juventude muito ansiosa. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, os jovens, adolescentes não escapam de jeito nenhum disso. Então,
existe lá a figura do capelão, do pastor, não só para garantir a confessionalidade, que é uma escola confessional cristã, mas especialmente para cuidar do pessoal ali. E aí hoje, também, além da escola, estou na faculdade, tem algumas empresas aqui na cidade também que Deus me deu o privilégio de poder fazer devocional com eles também, praticamente toda semana, e tá presente, assim, sabe? Que bênção. Cuidando. Muito bom. E para entrar como diz, no espiritual mesmo, para quem não convive de perto, né, com o pastor, ou acha que pastor só prega, né, porque a gente tem só tá lá em cima, só pregando. Qual é o papel de um pastor na vida das pessoas, os desafios, responsabilidades no ministério pastoral? Excelente pergunta. Eu tenho uns amigos que brincam. Só prega, né? E fala isso, gente, vida boa. Trabalhar só domingo, pregando, né? Vai na igreja domingo, e o que você faz durante o resto da semana? Mas qual que é a figura ou o papel de um pastor? Deveria, de fato, ser um pastor bíblico, quando Deus chamou. Olha muito para o Antigo Testamento, por exemplo, com Davi, né? O rei Davi, que antes era um pastor de ovelhas. O que ele fazia? Ele cuidava, ele zelava, ele quando precisava tosquiava, ele quando necessário dava remédio, limpava, né? E o povo fala que ele cheirava a ovelha, porque ele trabalhava nisso. Então, a figura de um pastor é de fato essa, de pastorear as ovelhas, que não são nossas, são ovelhas de Jesus Cristo, ovelhas de Deus. Então, o papel é esse, fazer isso durante toda a semana, não só envolvendo no estudo, que eu acho que é muito importante, a gente poder aprender, aprofundar no conhecimento das Escrituras, para poder levar uma mensagem, entregar uma mensagem um pouco mais profunda, verdadeira, ali, no sentido mesmo que a Bíblia traz para nós, mas é desse cuidado durante a semana, a gente está com gente orando, visitando, cuidando, quando necessário, aconselhando. Puxando a orelha. Puxando a orelha quando está precisando também. O pastor fazia isso. Salmo 23, quando Davi fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele fala, tua vara e teu cajado me consolam. O que é essa isso? parte ninguém, do versículo mais para baixo, ninguém só vê nada me faltará. Isso, só vê a bondade, mas quando a ovelha estava rebelde, ele ia lá e usava a vara e o cajado para poder também consolar, porque a disciplina consola também. Então, esse é o papel do pastor. Na igreja do Jardim Petrópolis, hoje nós somos quantos membros? Porque é muita gente, né? Nós somos hoje cerca de 300 pessoas, incluindo crianças e todos, né? Cerca de 300 pessoas, 300 membros. Frequentando tem mais pessoas, né? Alguns que ainda não se tornaram membros, são pessoas que estão por ali, mas de membros são cerca de 300 pessoas. Ótimo. Pastor, a sua família faz parte dessa caminhada. Como é viver um ministério sendo esposo, pai de 3 filhos e uma igreja com 300 membros? Como que concilia? E agora ainda capelão, faculdade, devocional com empresas. Um tempinho aqui para vir falar com a gente. Esse, de fato, é um desafio muito grande, ter agenda. Mas eu creio que é questão de organização e disciplina. Eu costumo dizer, né, que o meu primeiro ministério é minha família. A minha primeira igreja é minha família, eu preciso cuidar deles. E, de fato, tem sido um grande desafio, porque filhos pequenos, crescendo e envolvidos com muitas atividades, e me leva até a repensar assim, algumas coisas, né? Assim, você não deveria, às vezes, diminuir para poder dar uma atenção maior, mas eu creio que isso não é só o desafio do pastor, é de todos nós. Todos nós que estamos envolvidos aí nesse ritmo tão frenético de atividade, de trabalho, de tanta coisa, mas a gente precisa ter tempo para a família, especialmente, cuidar, né? Não só, por exemplo, da esposa que fica o dia inteiro cuidando dos meninos, mas dos filhos também, de dar atenção, de acompanhar, porque o papel do pai também não pode ser só esse de chegar no final do dia, ficar ali brincando e ok. Ele precisa ser ativo também, a palavra de Deus fala sobre isso, do pai que ensina, que cuida. Então, é um desafio, mas eu creio que com organização, com a agendinha ali bem redondinha, dá para conciliar isso. Para conciliar esse dia aqui, faz uns 2 meses que a gente... eu pedi 2 meses, não dá, mas antes me lembra. É isso 2 meses. Mas eu falo para me lembrar porque eu tenho problema com a agenda, gente. Eu falo da organização e de tudo mais, mas acontece que vez ou outra foge, escapa alguma coisa e eu esqueço. Semana tem, acho que 2 semanas, um presbítero da igreja lá, ele me mandou uma mensagem e falou, Gustavo, você está chegando? Aonde? Aí eu falei, meu pai. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, onde eu deveria estar chegando agora? Então acontece, as coisas escapam assim, né? Ainda bem que não foi aqui, né, gente? A gente agradece.
Pastor, que na Bíblia apresenta, chegando agora o Natal, né? O nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, quando ele é colocado numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria, e a gente sabe que o Natal é o nascimento de Cristo, mas esse nascimento hoje para nós, o que representa essa cena tão simples, para nós uma cena humilde, mas para nós cristãos, o que realmente é o Natal? Excelente. O Natal ele não pode ser considerado só o espírito natalino, o espírito da época, as pessoas ficam um pouco mais amorosas, mais bondosas, caridosas, mas quando nós olhamos para Jesus e o nascimento de Cristo, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do Filho de Deus, que se fez homem. A Bíblia fala sobre isso, né? Ele não fez o caso de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou, se tornou homem. Por quê? Aí tem toda a história, eu vou tentar resumir isso aqui para a gente não delongar muito. Mas desde o início, quando houve o pecado, Deus criou todas as coisas perfeitas, houve o pecado, e a partir desse momento, Deus prometeu a salvação. Deus prometeu a transformação, a renovação. Todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Todas as coisas. Relacionamento entre pessoas, a família. Por exemplo, Adão e Eva começaram a se acusar ali naquele momento. A vergonha, culpa. Eles trabalhavam e o trabalho foi afetado. Deus traz ali algumas palavras, né? Agora o trabalho de vocês vai ser difícil, do suor do teu rosto você vai comer. Gente, mas depois que a gente vai ler a Bíblia, como eu tenho raiva da Bíblia, era tão bom, por que era tão bom, gente? Chega lá no céu, se ele estiver lá, eu vou ter que ter uma conversa. Então, tudo foi afetado, mas ali Deus também faz uma promessa do Redentor, Jesus Cristo. Então, se nós olharmos toda a história bíblica, tem a ver com isso. Deus criando tudo perfeito, o pecado vindo e destruindo ali aquele plano perfeito, mas Deus já tinha a solução, que era Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento todo narrando o nascimento, que viria o rei, que viria aquele que reinaria do trono de Davi, e então nasce Jesus, que é o Novo Testamento, marca o início de uma nova era, que é o nascimento de Jesus. Só que aquele povo estava esperando um rei desse mundo aqui. Né, esperando um rei com pompa, um rei com coroa, um rei que ia dominar, com isso, com seus palácios, que ia tirar Israel, o povo judeu ali, de toda a opressão que eles tinham. Mas aí vem Jesus e nasce numa manjedoura. Não tinha lugar, não tinha hospedaria para ele ficar, então ele nasce ali de uma forma trazendo quem é esse rei. E aí já nas suas acusações, lá no final, pré de ser crucificado, perguntam para ele, você é o rei dos judeus? E aí Jesus fala, meu reino não é desse mundo. É para mostrar que aquilo que provavelmente nós damos valor dessa pompa, desse reino aqui nesse mundo, Jesus Cristo vai dizer, o meu reino é muito maior. Meu reino é muito mais profundo, é muito mais impactante do que isso. Então, por isso a importância do nascimento de Jesus, que se fez homem, cumprindo as promessas bíblicas, aquele que mostrou para nós o que é muito mais importante do que ficar obtendo coisas, bens aqui, mas é obter a vida eterna. É um lugar incomparavelmente maior e melhor daquilo que a gente tem pensado, sonhado e buscado aqui. Então essa é a importância para nós cristãos de vermos Jesus, o Filho de Deus, encarnado, nascendo ali como cumprimento de todas as promessas. Tanto é que tem um cântico muito bonito narrado em Lucas, de um homem chamado Zacarias. Ele pega Jesus no colo e diz, Jesus, pode me despedir em paz. Ele era velhinho e fala, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Era ali o cumprimento de tudo que estava sendo prometido para essa restauração, para a renovação de todas as coisas. É Jesus. Por isso que esse momento é tão impactante, tão importante para nós. Mas é interessante, igual o senhor falou, que não ficar só numa data, né? Só no dia 24, no dia 25, né? De dezembro, mas é que essa data seja consolidada no nosso coração, mas para todos os dias, né? Exatamente. Jesus Cristo, ele precisa ser esse rei, que de fato ele é, todos os dias da nossa vida. Não pode, de fato, ser uma época em que a gente fica, assim, a gente pensa mais, a gente cuida mais, mas são todos os dias da nossa vida até o dia que ele voltar. Até o dia que ele voltar. Pastor, uma coisa que muita gente pergunta é questão das denominações, né? Tem a presbiteriana, tem a assembleia, tem a batista, mas todo mundo é crente, igual eu falo, né? Todo mundo é crente, mas qual que tem diferença? Como que é que essas denominações, para quem é leigo no assunto e quer...
Bom, tem denominações que nós consideramos cristãs que são aquelas que têm princípios ou bases muito semelhantes. Tem coisas que diferenciam, eu vou falar só algumas delas, lógico. mas tem algo que une todas essas igrejas, que tem a ver justamente com o que nós acabamos de falar, que é Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo unicamente. Não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez. Pela graça. Pela graça. Esse é o ponto. E graça, tentando definir aqui, é aquele favor imerecido. E isso daí eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Só dando corte. Eu vou falando assim na minha vida também, sabe? Tá bom, vixe. Quando eu fui estudar mais, assim, eu não... Esse negócio... Mas todo mundo, desde pequeno, não, você vai pro céu se você merecer, né? Se você for uma boa menina, se você é educada, se você é obediente, né? Aí, depois que a gente vai estudando as escrituras, não é por merecimento, é pela graça, né? Então, e isso, assim, depois que a gente entende isso, é até constrangedor a gente saber do amor de Deus, tipo assim, como que uma pessoa, né? Deus, assim, Jesus, me escolheu, pela graça dele, ele simplesmente não precisa fazer nada, assim, né? Mas lógico que quando a gente tem ele no coração, lógico que a gente vai querer ficar semelhante a ele. Exato. A obediência ela é importante, mas é como um resultado daquilo que Deus já fez no nosso coração, não para alcançar. Porque afinal de contas, o que nós podemos oferecer de tão bom para esse Deus que é perfeito, que tem todas as coisas, ele é dono de todas as coisas, ele é o ser santo, perfeito, e nós como pecador, o que nós podemos oferecer de tão grandioso que vai fazer Deus nos amar? É por causa de Jesus, então por isso que nós precisamos olhar para Jesus, esse feito tão importante do nascimento do Filho de Deus, Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nos rendemos a Ele, nós entendemos que a salvação está nele e não em nós. Agora o que a gente faz de obediência tem a ver com uma gratidão. É como um pai que fez tudo pelo filho. O que se espera desse filho? É ingratidão, é obediência, é zelar pelo nome do pai. Né? O contrário disso, nós entendemos, é rebeldia. Filhos rebeldes que não honram seu lar, não honram sua casa. Então é a mesma coisa que Deus espera de nós, a obediência. Mas não para sermos aceitos, mas porque nós já fomos aceitos por Ele. Então, essa é a grande base que nós temos, que nós chamamos de igrejas cristãs, que são irmãos. Agora, existem outras igrejas, que inclusive denominadas evangélicas, cristãs, que não compartilham disso, que vão falar de qualquer outra coisa como meio de ser salvo, a não ser por Jesus. Ou Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais uma outra pessoa, Jesus e, enfim, outros ensinamentos. E isso nos diferencia de igreja cristã e não. Mas, entre igrejas cristãs, o que nos diferencia? Talvez são algumas doutrinas, interpretações bíblicas. Isso não quer dizer que existem várias interpretações bíblicas, mas são maneiras diferentes daquilo que nos separa, é muito menor do que aquilo que nos une. O que nos une é muito maior que Jesus Cristo. Palavra de Deus, como sendo palavra de Deus, inerrante, verdadeira, por completa. Mas aí, por exemplo, tem doutrina do batismo, se batiza criança ou não, a forma do batismo, como que se pensa na doutrina dos últimos dias, na volta de Jesus, o Apocalipse, interpretação. Então são diferenças que nós temos de interpretação, mas isso não quer dizer que a Bíblia é controversa, de forma alguma. São maneiras nossas, humanas, de interpretar, mas que a base está estabelecida. Então, presbiterianos, assembleianos, batistas, creem unicamente na salvação em Jesus. E na Bíblia como infalível, como nossa regra de fé e prática. Mas interpretações que vêm dentro dos textos, talvez nos separem em denominações, mas somos todos irmãos. Certo. E para uma pergunta assim também, muita gente pergunta assim, como que eu vou saber se Deus existe? Né? Tem gente ainda que pergunta, né, como que, biblicamente e na prática, para alguém que tem essa dúvida, será que é Deus mesmo, né? Não é porque tem a natureza, né? Como explicar para uma criança, para um adolescente, para quem é um ateu, que realmente o que é Deus, quem é Ele? Excelente, já me colocando na parede aqui, né?
É um tanto, eu vou precisar ir para a igreja muitos dias, porque é um ensinamento e tanto. Não, ótimo. Assim, é uma pergunta boa de poder pensar sobre ela, porque eu acho que essa é a grande questão da humanidade, né? De fato, Deus existe. E se existe, onde ele está, como é que é essa vivência? É porque eu pergunto, porque eu vou orar com o Maurício Filho, né? Aí eu falo assim, agora o papai e a mamãe estão aqui, o papai do céu está aí com você. Ele falou, não, mamãe, não tem ninguém aqui comigo. Então, tipo assim, aí eu falei, não, vou perguntar. Excelente. Por exemplo, para uma criança, né, já adiantando um pouco aqui, para uma criança pode explicar, filho, você está sentindo o vento? Você vê o vento? Não. Para Deus é a mesma coisa. A gente pode sentir esse Deus nos tocando, porque ele fala conosco, mas a gente não vai ver Deus por enquanto, né? Porque quando a gente estiver no céu, nós estaremos na presença da glória dele. João tem uma visão de alguém sentado no trono lá, então de alguma forma isso vai ser visível. Mas por enquanto não, porque Deus é espírito. Então nós não conseguimos ver, mas ele está conosco. E aí, como que nós podemos saber que Deus existe? A palavra dele, Romanos, capítulo 1, fala sobre isso, que os termos que ele usa, os atributos invisíveis de Deus, ou seriam as perfeições, as qualidades, as afeições de Deus, elas se manifestam e podem ser visíveis mesmo, através da criação. Então, em primeiro lugar, nós podemos perceber e ver quem Deus é através da criação daquilo que ele criou. Por exemplo, diante de um céu estrelado maravilhoso, diante da perfeição, por exemplo, que é na área de vocês da medicina, que é o corpo humano. Nós falamos de uma complexidade irredutível, por exemplo, que se tira certas proteínas, uma que seja do nosso corpo, o corpo desmonta. Né? O corpo não funciona, o nosso olho ele não funciona. Se for retirada ali qualquer partezinha dele dentro da sua formação. Então nós podemos olhar para esses detalhes minúsculos e os maiores, né, grandiosos do universo, de galáxias, e poder parar e pensar e dizer, gente, não tem como a gente pensar em todas essas, em toda a criação, em toda a natureza, percebendo isso e não olhar alguém por trás. Alguém inteligente, alguém que alguns também chamam, né, do designer, atrás de todas essas coisas. Não tem como não perceber isso. É a grande luta da humanidade para poder alguns negarem isso. Negarem, mas não tem como. Não se tem como criar algo do nada. Nada se cria do nada. Não tem como isso. Precisou de um início, precisou de alguém iniciando toda essa história. Então é por isso que nós podemos olhar para a criação e perceber quem Deus é e que ele existe. Que existe alguma coisa. Nós sabemos que é Deus, que a Bíblia fala. Mas, em segundo, a gente pode pensar nisso também dentro do nosso coração, porque Deus fala conosco. Nós somos e nos tornamos habitação do Espírito, portanto, Deus fala conosco. E isso é real. Quem tem essa experiência, isso é de fato real. E também, talvez a maneira mais fácil de nós olharmos é ver Jesus Cristo. Porque ele, um dos seus discursos, ele fala, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Então, olhe para Jesus. Vocês querem saber quem é Deus, que Deus existe? Olhem. E aí algumas pessoas pedem sinais para Jesus. Falam, Deus, mostra os sinais aí. Parecido, por exemplo, com o de Jonas. Para a gente saber se você é de fato Jesus, se é Deus. A gente quer conhecer. Jesus fala, eu vou dar um sinal para vocês em 3 dias. Que era a morte e ressurreição dele. Eu falo, vocês vão conseguir ver quem é o meu Pai, porque nós somos um. Eu e meu Pai somos um. É uma relação da gente poder entender a Trindade, né? 3 pessoas diferentes, mas todos são Deus. Então, olha para Jesus. Como que a gente pode pensar isso então? Olha para a criação, olha para fora, para a criação, nós podemos perceber quem Deus é e que ele existe de fato. Olha para o seu coração também, da maneira de nós interpretarmos e vermos, e olha para Jesus. Creio que é a melhor maneira de a gente fazer isso. Olha para Jesus, que nós vamos poder ter certeza que esse Deus existe. Como? Para uma criança, eu creio que isso é uma maneira boa. Da gente poder pensar, ó, sente o vento aí. Tá vendo? Não, né? Então... Mais ou menos assim. Isso. Ótimo. E para quem já está começando na fé, qual o primeiro passo? Ler a Bíblia, orar, jejuar, ir na igreja? Como começar sem medo, assim? Excelente. Vamos pensar numa receita de bolo? Que o bolo não tem só ingrediente ali, mas como começar? Vamos pegar tudo isso que você disse aí. Importante orar e aprender a orar. Gente, ninguém nasce sabendo orar, mas isso é prática, isso com o tempo nós vamos melhorando, vai aperfeiçoando. Essa conversa, esse diálogo que nós temos é assim com Deus. Isso é oração.
nós falarmos com esse Deus, saber que esse Deus ouve, que esse Deus está presente, que ele é real. Então essa comunicação, esse diálogo, é a comunhão com esse Deus. Quando nós lemos a palavra, não é à toa que a Bíblia é chamada de palavra de Deus, porque é Deus falando conosco, é uma palavra de fato também real, viva. A Bíblia fala, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante, né, do que a espada ali de dois gumes. Mas então, quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco, nós falamos com Ele através da oração, mas é importante estar em comunhão, numa comunidade. É importante isso porque igreja se faz com gente. Isso eu vejo muito pessoas falando, né? Ah, não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, mas eu não gosto de ir para a igreja, não, porque o irmão tal, o pastor é assim, aí, né? Aí já vai para uma igreja, eu não gosto porque fala isso, outra, já foi em várias denominações, mas não isso não é realmente ser íntimo de Deus. Exato. Porque é ali naquele momento que nós somos alimentados. Deus sempre convoca o seu povo, desde o Antigo Testamento. Ele convoca o seu povo para estar juntos. Eles iam, por exemplo, uma vez por ano para Israel, o povo espalhado por toda a terra, eles iam para Israel para poder adorar, para ter um culto. Era uma celebração grande, assim, de semanas de festas que eles tinham. Então é sempre a convocação de Deus para o seu povo se reunir para adorá-lo, para servi-lo. É isso que a gente faz num culto. Nós servimos a Deus. Então, é por isso que nós falamos que é difícil um cristão, aquele que de fato ama a Deus, e ficar longe dessa comunidade. Porque tudo bem, é um lugar difícil. Igreja é um lugar difícil. Eu costumo dizer, gente, igreja é igual hospital, é cheio de gente doente. Mas nós olhamos para o médico dos médicos, que é Jesus. Se a gente olha para todos os doentes, eu vou olhar para o médico e falar, ele também é doente. Não, mas eu olho para o enfermeiro, ele é doente. Eu sou doente, é todo mundo igual. É isso, igreja é isso. Mas nós precisamos do grande remédio, que é Cristo Jesus, para o médico dos médicos, que é o próprio Deus. Então é sempre olhando para Ele. Talvez tenha gente aqui que está nos ouvindo e tem essa dificuldade mesmo, né, de estar em algum lugar, porque talvez está olhando para pessoas, mas entenda que essas pessoas precisam do mesmo cuidado, da mesma graça que nós precisamos. E elas estão no lugar certo. Exatamente. E a gente talvez ache que não precise, talvez precise mais. É. Né? Ixi, chega esses comentários de vez em quando para nós, assim, falando, nossa, mas fulano está frequentando sua igreja? Eu não acredito. Essa pessoa, a gente está no lugar certo. Graças a Deus, porque é ali que a gente está, mais uma outra analogia, né, também, que fala que igreja é um lugar onde um mendigo conta para outro mendigo onde achar pão. Então, todos nós estamos nessa situação, né? Eu não sou um mendigo melhor, porque eu encontrei pão, eu encontrei aquilo que saciou a minha alma, a minha fome eterna lá, então vamos comigo também, nós precisamos disso juntos. Ótimo. E, pastor, igual a gente estava falando um pouquinho, mas como sentir a presença de Deus no dia a dia? Tipo assim, é um sentimento, é uma experiência, é disciplina, é aquele arrepio, né? Porque como que eu sinto? Ótimo. Só para a gente não cair num certo erro de que Deus ele é real só se eu sentir. Por exemplo, eu vou para a igreja e falo, nossa, hoje eu não senti nada da presença de Deus. Mas Deus está ali. Quando nós chegamos à igreja, Deus já está ali. Então, é só para não reduzir a nossa fé aos sentimentos. Nós somos assim, né? Uma geração muito de experiência, muito sensorial. Isso faz parte, ela é importante. A gente sente mesmo, de vez em quando, esses arrepios, assim, a gente emociona, a gente chora né, na presença dele, mas a nossa fé não pode ser reduzida a isso. Porque quando a gente encontra, por exemplo, textos falando que nós precisamos da razão da nossa fé, é uma fé racional. Ela não é só de sentimentos, ela não é só do coração envolvido, mas envolve a nossa mente. Isso aí é muito difícil, né? Tipo assim, as pessoas entenderem isso. Eu falo as pessoas. Porque, como é difícil, porque tudo quando a gente fala fé, Deus, a gente sempre leva emoção, né? Ai, não, eu quero ter o arrepio, aquele ventinho, aquele frio na barriga, que ele tá... E nem, não é isso, né? Fé é muito maior que isso, porque, igual você falou, precisa ter a razão. Deus age na razão. Exatamente. Deus é um ser racional, né? E não é que, eu não estou desprezando aqui, ou tirando a questão do sentimento, sentir a presença de Deus, que isso tem mesmo. Mas como que nós vamos estar mais próximo, e agora entendendo esse termo, é de sentir a presença de Deus, é estando em comunhão, é comunhão, diária mesmo, não pode ser algo dominical, porque nenhum pai, por exemplo, nenhum pai ensina o seu filho, uma vez por semana, senta com ele, como nós estamos, e fala,
olha, filho, faz isso durante essa semana e resolve isso, você está precisando melhorar nessa parte, ó, semana que vem você volta aqui, filho, que eu vou te ensinar de novo a ser filho, tá bom? Eu vou falar o que eu não gostei, que gostei, semana que vem você volta, tá? Mas já não faz isso. Então, se nós queremos sentir essa presença, nós precisamos nos relacionar, tá? Sempre com Ele. Isso não quer dizer que é orar sem cessar. Isso não quer dizer que o tempo inteiro eu estou lendo Bíblia, o tempo inteiro eu paro as coisas e estou orando, mas é de fato isso. Eu lembrei de alguma coisa. Gente, Deus abençoa isso aqui. Eu tenho meu momento devocional, eu falo com Ele, eu tomo meu café e falo. É isso que a gente precisa, de ter esse relacionamento próximo, lendo palavra, vendo coisas que edificam, domingo, a igreja, ou outros dias também. Então, quanto mais mergulhados na presença dele, eu tenho certeza que mais a gente sente dessa presença. E é ser íntimo, né, de Deus. Uhum. Eu tenho estudado com as meninas da igreja, no nosso grupo, e a gente realmente tentar ter esse relacionamento com o Pai, não só, igual você falou, no domingo, né, ou na terça-feira, que é quando a gente encontra, né, mas não é ter aquele devocional que a gente posta, eu pelo menos, realmente eu estou falando com ele, né, mas quando eu assim, e a intimidade fica tão, que a gente fica mais sensível, tem coisas que a gente fala assim, não fala, não, né, e isso no dia a dia, no consultório, Exato. né? E quando a gente fala de essa intimidade, a gente vai ficando tão sensível ao Espírito Santo, ao que a gente fala, ao que a gente age, o que, né? Algumas decisões. E para a gente chegar, lógico, nisso, é ter intimidade. Uhum. É igual o senhor falou, né? Não é só no domingo ir lá conversar, sentar com o pai e vamos já programar a semana inteira. E é tão interessante a gente pensar nisso, desse relacionamento com o pai. Talvez alguns aqui estão nos vendo, ouvindo aqui, não tiveram esse relacionamento tão próximo com o pai, falando, como é que é isso, né? Mas é aquela ideia mesmo paterna que nós temos, que deveria ser o papel de um pai, de estar presente, de brincar, de falar, de aconselhar, de pegar no colo. E Deus é pai, não é à toa que ele é chamado de pai, que Jesus vai chamar Pai Nosso que estás nos céus. E ele fala, vem o teu reino, é a ideia de Deus se manifestando entre nós. Nós podemos experimentar da presença, do cuidado, da paternidade desse Deus. Então é esse relacionamento que a gente vai mesmo assim, sentir, nossa, eu estou sendo muito bem cuidado. Deus está cuidando, mesmo que hoje eu não veja pessoalmente, fisicamente, mas eu posso vê-lo em Jesus, retornando isso, mas sabendo que Deus está cuidando. Deus é o meu pai, ele fala comigo, eu posso falar com ele. Quando antigamente tinha aquelas orações prontas, né? Igual a oração do Pai Nosso. Sim. Né? Que é a oração universal. Mas, assim, é o falar diretamente. Senhor, não, hoje eu tô ruim, me ajuda, né? Aquela coisa assim, de ter essa liberdade, de falar assim, não, o senhor tá aqui, o senhor sabe o jeito que tá, me ajuda aqui, porque hoje... Isso. Né? Assim, e a gente acha que isso é besteira, mas aí você vai tendo tanta... Até no carro, né? Eu, pelo menos, é a hora que eu mais oro é dentro do carro. Né? Então, assim, você vai conversando, você é um amigo da vida. Isso. Né? Exatamente. Realmente. Exatamente. E não tá aqui, mas uma coisa assim, eu fico pensando, para que Deus, né? Se é Deus, por que ele foi criar o ser humano, né? Olha só, tanto que isso é bom a gente pensar nisso, porque isso, mais uma vez, é graça. Esse Deus não precisava de nós. Tanta dor de cabeça e agora ver e olhar para tudo que ele tinha feito, né, a imagem e semelhança dele, e aí olhar e falar assim, gente, fazendo tudo isso, igual Sodoma e Gomorra, muito pior, e ficar assim, gente, mas como? Eu poderia destruir tudo uma vez e ficar só quietinho. Poderia ter feito isso, mas olha como esse Deus é bom, né? Como esse Pai é bom. Ele poderia destruir todos nós, ele teria que destruir todo mundo. Porque essa luta nossa, desse pecado de fazer o bem, fazer o Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu luto para fazer, eu não faço. Mas o mal que habita em mim, esse parece que está tomando conta. Porque é nossa luta ainda. Então mostra mais uma vez esse Pai amoroso, esse Deus gracioso. Não precisava de nada disso, mas ele é tão bondoso que nos deu o privilégio de ser filho, de sermos servos, de poder adorá-lo. Isso é privilégio para nós. E quando fala imagem e semelhança, que é para isso que a gente foi criado, né? Aí vem igual o senhor falou, não é pensando aqui,
Isso aqui é muito pequeno perto do que a gente tem que pensar, né? E a gente fica nessa ansiedade, nessa correria, e isso aqui é tão, né, perto do que vai vir. Uhum. Aí é uma das coisas que quando eu estou muito ansiosa, eu falo, gente, isso aqui é tão pequeno, né? Respiro fundo, né? Depois da ansiedade, um pouquinho assim, mas é tão pequeno. E essa imagem e semelhança, é tão bom a gente também poder falar sobre isso, porque nós somos criados à imagem e semelhança. O que significa? Que Deus tem algumas características que nós também manifestamos. E aí, pensando, por exemplo, no Natal, por que nós podemos manifestar o amor ao próximo? Porque Deus é amor. Porque Deus nos amou, nós conseguimos manifestar isso. Então, mais uma vez, é um privilégio que nós temos de desfrutar de características que o próprio Deus tem. Algumas ele não comunica conosco, nós não temos como eternidade ainda, né? Não temos a onipresença, Deus presente, nós não temos isso, mas o amor, o cuidado, a compaixão, pensando no cuidado com o próximo, Deus nos deu o privilégio de poder viver isso com os outros. Aí é por isso que eu falo, não pode ser só no Natal, mas nós já temos e carregamos isso o tempo inteiro. E quando a gente fala de ser semelhante a Ele, não precisa ser nada extraordinário, né? Aí pegar e dar uma coisa muito cara, ou não, porque ser mais semelhante é fazer isso, igual no meu caso, atendendo os meus pacientes, excelente. O seu pastoreando, as meninas na recepção, ou o catador de lixo, fazer naquele ali, eu fui semelhante, né, sou semelhante a Jesus, mas eu estou aqui fazendo o meu melhor, e as pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso? Perfeito. Então, né, assim, tem hora que eu vou fazer alguma coisa, assim, aí eu falo assim, como que Jesus ia fazer se fosse ele? Aí eu falo, nossa, não, eu não dou conta desse jeito não, mas metade eu tento. Nossa, bem, que se todos nós enxergássemos exatamente dessa maneira, tem um livro antigo, muito bom, virou filme, depois que fala que em seus passos o que faria Jesus. Tem até umas pulseiras, assim, virou um movimento isso, em seus passos o que faria Jesus. É pensando exatamente nesse ponto, porque o que eu posso fazer pelo próximo, pelo necessitado? Ótimo, a gente precisa fazer isso. Mas é exatamente o que você falou, como que uma secretária atende muito bem, porque provavelmente Jesus faria isso por amor e compaixão. Como que alguém vai limpar uma rua, vai lavar uma vasilha, limpar qualquer superfície, como que vai atender um paciente, como que vai fazer uma cirurgia, olhando para Jesus, fazendo o melhor, fazendo com excelência, o cuidado com o próximo. Isso é tão engraçado que quando eu faço o meu devocional todo dia com as minhas secretárias, a gente ora. E aí ela fala assim, nossa, mas aí hoje não sei o quê, né? Aí eu falo assim, mas ela é tão difícil. Aí antigamente eu falo assim, pensa que se fosse sua mãe. Né? Pensa se fosse sua mãe. Excelente. Aí hoje eu falo assim, pensa como Jesus faria. Como você atenderia Jesus? E outra coisa que eu acho muito assim, hoje, quando a gente vai tomar alguma decisão, vou comprar uma casa, vou casar, vou fazer uma sociedade com alguma pessoa, quando que eu, assim, pedir permissão ou que Deus fale se aquilo ali realmente é o propósito dele na vida da gente, né? Se aquela decisão é correta. E a gente faz essas orações, né? Pede. Mas como que eu sei assim, não, isso não né? Como que Deus pode falar com a gente assim? Entendi. Eu gostaria muito que Deus pudesse chegar e descer uma voz do céu e falar assim, vai nessa direção. Mas, mais uma vez, Deus é tão bondoso que nos permite fazer escolhas. E claro que essas escolhas elas precisam estar voltadas com a vontade dele. Jesus vai dizer, pedindo no meu nome eu farei. Tudo que vocês pedirem que tem a ver com a vontade de Deus, eu farei para vocês. Mais uma vez, a história do Pai. Que ele tem prazer em fazer isso para nós, nos atender, mas tem a ver com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, muito melhor que a nossa. Então, como que a gente pode buscar isso? Deus fala através do nosso coração, Deus fala através de pessoas, a gente só precisa tomar muito cuidado, porque também a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Há muito cuidado com isso, com as intenções, qual que é de fato o que está no meu coração por desejar certas coisas, por querer trilhar certos caminhos. Tudo precisa ser para a glória dele. Eu tenho aprendido isso, assim, a descansar de que a voz e a vontade de Deus não é nada extraordinário, não é nada assim oculto, não é um Deus que fica jogando conosco, assim, vai, adivinha minha vontade. E aí você toma certa escolha e não dá certo. Ele fala assim, errou minha vontade, né? Deus não fica brincando assim com a gente.
Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Então, como? Eu entendi que a grande vontade de Deus, revelada na palavra, nós vamos buscar sempre isso. Quanto mais comunhão com Deus, mais fácil é ouvir essa voz de direcionamento daquilo que precisa acontecer. Porém, esse Deus não nos trata como fantoches, no sentido de que Ele está direcionando tudo. Eu quero pegar essa caneca, Deus está me obrigando a fazer isso. Deus nos dá liberdade disso. Um termo técnico para isso, né, é chamado de livre agência. Deus nos dá essa liberdade de poder tomar decisões e fazer certas escolhas aqui. Mas como que a gente faz? Pensando no grande propósito de todas as coisas pelo qual nós fomos criados. Honrem a Deus, glorifiquem a Deus, que o nome de Deus seja exaltado através disso. Então, se você vai ou não vai comprar uma casa, não é assim, será que Deus quer mesmo que eu compre, que eu não compre? Mas e se eu comprar e isso der errado? Isso é para o benefício da sua família? Você tem condições de fazer isso? É real você poder desfrutar dessa casa? Ou você está comprando só por ego, ou só para... É isso. Agora nós já estamos começando a sondar a intenção do coração. Não, eu tenho condições, mas eu moro já numa casa tão boa. Não, mas eu preciso de uma outra, porque sabe como é que é, né? Meus amigos, e como é que eu vou chegar nessa casa aqui? Talvez o problema do coração já está revelado aí, alguns ídolos do coração. Talvez não seja a mesma vontade de Deus você fazer isso. Mas se é com propósito, tem muita gente que faz isso, né? Mudança de carreira, uma mudança grande, drástica. Será que Deus quer, que Ele não quer? Bom, a gente toma uma decisão, vai lá baseado no seu coração, baseado na palavra de Deus, melhor dizendo, né? Não no coração porque ele é enganoso, mas Deus fala também através do nosso coração. Mas quanto mais próximos, Deus, eu vou nesse caminho aqui, que o Senhor me abençoe, me ajude, que seja para a glória do Senhor, que eu quiser fazer. Se uma pessoa vai escolher fazer medicina, vai fazer odonto, ele não vai fazer, mas vai estudar para um concurso, ou vai, né, independente. O grande objetivo é honre a Deus com isso. Qual que é a vontade de Deus? Né? Glorifique a Deus, independente do que você esteja fazendo. Claro, tudo aquilo que é honroso, que é digno, que é correto, que é moral, vai. Perfeito. E a gente fala desse mundo, né, esse ritmo acelerado, trabalho, escola, conta, família, redes sociais. Como o senhor orienta as pessoas a lidarem com ansiedade, culpa, essa cobrança, a comparação, hoje, principalmente com essas redes sociais? Excelente, assim, a gente poder pensar nisso. Como eu disse lá no início, algumas pesquisas mostram que nós somos o país mais ansioso de todos. Mas por que isso? Logo, por que nós? E é interessante... Porque também, talvez você pesquise aí, um dos temas mais procurados pela inteligência artificial, e agora não só redes sociais, mas abrangendo muito mais, com a inteligência artificial, que está aí no nosso meio, ChatGPT e alguns outros, entre os temas mais procurados tem a ver com saúde mental e bem-estar. E tem gente que faz, por exemplo, dessas inteligências artificiais os seus terapeutas. Porque tem como você criar ali uns bots, né, algumas coisas para poder te ajudar e tudo mais. Eles criam os mentores, criam mentores. E o que isso revela? Que nós estamos ansiando por algo muito maior diante de tudo isso que nós estamos falando. Mas como que a gente pode usar isso? Evite comparações, evite ficar colocando isso como algo tão essencial para a sua vida. A gente aprender a ser agradecido a Deus, ser contente. A palavra é de contentamento. Quem está aqui comigo sempre deve ouvir, eu falo muito isso. Quando a gente fala de comparação ou de, né, essa querer, mas aquela pessoa tem ou aquela pessoa faz isso, e eu acho que é a falta de identidade. É a afirmação da identidade. A partir do momento que você sabe que, igual hoje, quando eu me apresento, antes eu me apresentava, não, eu sou a doutora Bianca. Não, hoje eu sou filha amada de Deus. Excelente. Eu estou médico, mas se amanhã ele falasse, Bianca, faz isso. Ótimo. Né? Então, assim, hoje, e assim, a partir do momento que a gente está firmado mesmo, sua identidade nele, lógico que não é fácil assim. Não, só falar até descobrir assim, isso, né? Mas, assim, a gente quando está firmado assim, é muito mais fácil. Né? Quando, não, mas você não tem isso, ou você não, né, não parece isso, você não fez isso ainda, não sei o que. Eu falo assim, gente, mas do Papai do Céu, eu ainda não preciso disso, né? Assim, talvez é só vaidade, ou é só o ego, mas assim, quando a gente tem firmado a identidade realmente nossa, para que nós fomos formados, criados,
Aí a gente deixa, assim, as comparações, lógico que existe, vai machucar, né? Tem coisa que realmente incomoda. A gente é ser humano, né? Tem o malzinho aqui, né? Sim. Lógico, mas eu sempre... a gente tem que bater mesmo nessa tecla da identidade, que não é o empoderamento que tem tanta gente falado hoje, né? Que as mulheres, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, porque eu tenho meu dinheiro próprio. E muitas vezes as pessoas olham para mim e pensam, nossa, ela é empoderada, ou ela é médica, ela tem dinheiro. Gente, não, primeiro, eu não sou nada, é Deus, né? E segundo, como eu queria estar em casa cuidando do meu filho. Né? E tipo assim, é sobre isso. E hoje em dia, a mídia, né? A mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. É um feminismo que com uma falsa, eu acho muito assim, é uma falsa... o jeito de falar, de querer a mulher ser muito boa, muito não sei o quê, e até ficar próximo de Deus. Mas não, aí eu venho para Provérbios 31. O que a mulher, né, de Provérbios 31, que aí eu falo, cadê o Provérbios 32 do homem? Quando chegar lá, é uma das perguntas pro Papai do Céu. Não, olha só, o Provérbios 32, ele tem, né, por exemplo, em Efésios, que fala sobre mas tá bom, tinha que ser ali do lado. Mas isso é interessante mesmo que você falou. Eu acho que o ponto, assim, que está faltando mesmo na nossa geração, talvez, enfim, na sociedade mesmo, é essa identidade. Porque estão se buscando isso no profissional, e se são os meus títulos que me definem, se um dia isso cai, acabou. Não tem mais o que me sustenta. Se eu não sou mais aquele que está na ativo, por isso que está tanto aposentado aí, surta. Porque talvez a identidade dele estava exatamente no bom trabalho. E não é que a gente não precisa buscar excelência, a graduação, o estudo, se esforçar para que isso aconteça, mas é exatamente nessa identidade. Por que eu faço o que eu faço? Se eu sou filho, a filha amada de Deus, eu quero representar o meu pai. E não é agora buscar em coisa. Deus também nos permite viver isso, né? Nos dá bens, permite a gente ter mais, outros ter menos, mas nesse sentido de gratidão e a gratitude mesmo, né? De ser contente com aquilo que Deus tem nos dado, e Ele é o nosso pai e está cuidando. Gente, e não é pecado querer mais. Não é, não é. Porque tem muito... Do coração, né? Mas não é, não é. A gente não tem problema, e Deus não tem problema com isso. Tanto é que pedir, dar-se-vos-á. Né? Buscar e vai. É só não colocar o coração. Não coloque seu coração nisso. Tantas vezes Jesus vai falar, cuidado, porque onde está o seu tesouro está o seu coração. Cuidado, por exemplo, com as riquezas. Ele conta uma história de um menino lá, que fala que eu quero ir para o céu. Ele falou assim, o que você tem que fazer? Aí o menino fala, eu não mato, eu não roubo, eu honro a Deus. Ele falou, beleza, então vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Aí o menino foi embora triste. Então não é só viver de religiosidade. Religião não traz identidade para nós, mas é Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo. Agora isso muda a perspectiva de tudo. Porque eu posso ter título, não posso. Eu posso ter bens, ou não posso. Paulo vai falar sobre isso, né? Eu posso estar exaltado ou humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. A identidade dele está em Cristo. E hoje, se o senhor pudesse falar assim, né, na sua visão, o que falta no coração das pessoas hoje? Fé, perdão, disciplina ou esperança? Eu iria nessa última. Esperança. Esperança. Porque eu acho que todas as outras têm a ver com isso. Se nós não temos esperança em nada nessa humanidade, de futuro, é o viver o hoje, né? Talvez essa ideia. Carpe diem. Eu vou viver o carpe diem, exatamente. É uma ideia da filosofia, né? Do niilismo que vem isso, de eu preciso aproveitar hoje, porque amanhã não sei o que vai acontecer mesmo. Então, isso é uma vida sem esperança. Eu perguntei pro ChatGPT. E eu gosto do chat, eu uso muito. E aí eu fui perguntar, né, pela minha idade, quantos dias ainda falta na média do brasileiro, se fosse, né? Aí eu falei, gente, mas só falta isso? Aí eu falei pro meu esposo, ele sempre fala assim, eu vou deitar aqui na rede, não sei o quê. Aí eu falei, não, você dá licença aí, porque depois eu vi que só falta esses dias aqui, eu vou ficar só deitada na rede, pra que eu vou ficar correndo atrás disso? Aí eu tava pensando, né?
O ChatGPT me fez isso, olha pra você ver, sendo que eu não precisava daquele, se eu tenho a certeza que Deus está em todas as coisas, por que eu tô com essa ansiedade de saber quantos dias faltam ou não, né? Porque nada está no meu controle. Né? Exato, exatamente. E essa é a esperança que todos nós podemos ter em Cristo Jesus. Ele veio para resgatar e restaurar essa esperança, não só agora, mas especialmente na eternidade. E isso é fé. Isso é fé, é crer naquilo que não se pode ver, a certeza daquilo que traz esperança para o nosso coração. E aí, diante disso, quem sou eu para não perdoar? Tá vendo? A gente precisa ter esperança. Gente, não vamos passar a eternidade no céu com Jesus que é perfeito. Aí como que eu não perdoo? Como que eu não trato bem o meu próximo? Quero viver para Ele. Então talvez seja isso, essa esperança, mas esperança em Cristo Jesus. Uhum. E quando o senhor falou em colocar o coração, quando a gente falou só de riqueza, mas uma coisa assim que quando a gente coloca o nosso coração também em outras coisas, igual nos títulos, mas também igual na própria família, né? Eu falo como mãe, né? Ontem a Cristiano Maurício falou, nossa, Maurício, é a coisa que eu mais amo no mundo. E eu pensando, falando, aí eu falei, Jesus, aí eu depois do Papai do Céu, para ele ouvir, né? Mas depois do Papai do Céu. E aquilo ali assim, eu falei assim, gente, eu tenho, porque é filho único, né? Aí eu falei assim, talvez eu tô pondo o meu amor ou o meu coração todo nele, né? Então, assim, isso também não é legal, porque é do meu jeito, que se eu estivesse colocando tudo a minha esperança ou o meu coração só no meu título, ou só no meu dinheiro, ou, né? E a gente faz muito isso com as pessoas também, ou com um pai, ou com uma mãe. Não vamos nem pensar, porque eu já usei esses casos assim, eu vou contar uma história aqui, como que isso aconteceu, mas não é nem, por exemplo, se perder o Maurício Filho, mas daqui a uns anos, ele crescendo, Deus abençoando, ele vai estudar, às vezes ele vai estudar fora, ele vai casar, vai ter a vida dele, como que você vai ficar sem ele? Não estou falando nenhuma perda aqui de questão de morte, nem nada, mas como que vai ser isso? Porque se a gente, é aquilo que nós falamos, se nós montamos os nossos fundamentos em coisas, em pessoas, enfim, dependendo que seja, disso, né? Depende disso, o dia que isso cai, e aí? Aí vem as depressões, vem o quê? Mas agora, quando Deus é a nossa esperança, nós estamos olhando para isso, a nossa base é Cristo, posso ter ou não posso ter? A Cacila tem conversado muito com uma mulher que perdeu 2 gestações, o pai foi assassinado e a mãe morreu quando ela era nova também. Ela falou assim, a vida dela é marcada pelo luto. Que esperança que uma pessoa dessa pode ter? Ela fala, e hoje eu não posso ter mais filhos, que é um problema genético, se ela tiver mais filhos, provavelmente vai morrer também. E a gente, como? Se coloca em pessoas, em família, se coloca em pai, mãe, que é importante. Eu não estou falando que isso não é importante, não. Mas é importante para todos nós. Mas se a nossa esperança está nisso, o dia que isso vai embora, então por isso que nós precisamos olhar muito para Jesus. Sabe? Olhar mesmo, ter essa fé, carregar isso no nosso coração, que a perspectiva muda. Nossa, é muita coisa, né? Que se for perguntar, é muita coisa. Para fechar, pastor, qual mensagem que o senhor deixaria para 2026? Chegando aí agora um ano novo, né? As pessoas chegam agora cheias de promessas, né? Agora eu vou ser melhor, vou começar a ir na igreja, vou começar uma atividade física, vou me cuidar. Mas, assim, para aquelas que querem recomeçar, organizar a vida, curar algumas feridas, o que o senhor diria para quem precisa de um novo começo? Excelente. Antes de nós terminarmos, eu queria agradecer mais uma vez pelo privilégio. Não, o senhor vai falar mais uma coisa que eu vou falar. Então pronto. Então vamos continuar aqui. Mensagem para 2026, você que está nos acompanhando aí. Eu queria muito que você colocasse os seus olhos, o seu coração em Jesus. Coloca nele, porque nele não vai haver decepção. Nele nós não teremos frustrações. Nós vamos ter problemas, mas quando ele está presente, a maneira de nós enxergarmos e lidarmos com esses problemas muda completamente o sentido da nossa vida. Se a nossa identidade, que nós falamos aqui, está nele, gente, vocês fiquem tranquilos, porque vai ser um ano abençoado. Não porque nós teremos ou deixaremos de ter coisas, promoções, enfim, mas porque Cristo está conosco. Ele jamais nos desampara. Ele prometeu isso. Estaria conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, mantenha o seu olhar nele, que vai ser um ano abençoado, eu tenho certeza disso. Olha para Jesus, entrega a sua vida para ele, confia nele e o mais ele fará.
Amém. E outra coisa que eu sempre pergunto para todos os meus convidados, inclusive agora para o pastor, gente. Porque todo convidado, a última pergunta sempre é assim, no seu dia a dia. Então, assim, o senhor como pastor, mas os outros convidados, no seu dia a dia, como que o senhor pastoreando, né, no seu dia a dia mesmo, quando percebe a presença de Deus? Assim, um relato, um acontecimento, um agir de Deus, que o senhor falou assim, não, isso aqui realmente é... Lógico que a gente vê isso todo dia, a gente só está acordado, né? Mas assim, um fato mesmo, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, realmente ser tocado que não precisa, porque a gente pensa assim, gente, será que Deus é o mesmo da Bíblia? Porque na Bíblia parece que tinha tantos sinais, ele fazia tantos milagres, né? E lógico que hoje em dia não precisa nada de coisas extraordinárias para a gente saber que ele está ali, mas ele ainda faz milagres, né? Diariamente. Eu disse que eu ia contar uma história, agora que eu lembrei, não contei, né? Mas me permita retornar aqui um pouco na outra pergunta. Mas foi acompanhando, atendendo uma mãe de um único filho, é uma mãe solo, e aí cuidando desse menino era tudo para ela. Em todas as nossas conversas, sempre é ele o foco, sempre é ele o foco. E aí perguntei para ela um dia assim, olha, se Deus tirasse esse menino de você, você ainda ia continuar com essa alegria? Você ia continuar ainda razão para poder continuar essa sua vida? Ela se irritou muito comigo, muito. Assim, a ponto de depois sair falando, quem que ele pensa que é para ficar falando uma coisa dessa? Ele está jogando praga, o que ele está querendo fazer com meu filho? Mas não era isso, era mostrar que o grande centro onde o nosso coração tem que estar, nós precisamos tomar muito cuidado com nossos ídolos. Não é que essas coisas e pessoas não sejam importantes, mas elas não podem ter em primeiro lugar a primazia da nossa vida. Jesus vai ensinar lá, quando ele, em todo o Sermão do Monte, ele fala sobre isso, cuidado com as ansiedades, mas busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é aquilo que eu peço, Deus vai me dar o tempo inteiro, Deus não é meu garçom, ele não é o gênio da lâmpada, mas ele é um pai que tem prazer em cuidar de nós de acordo com a vontade dele. Só pelo fato, assim, vai comigo, faz esse exercício aí de respirar, vai. Só nisso nós podemos perceber a presença de Deus que nos permitiu ter mais um dia, nos permite respirar, ter esse ar dos nossos pulmões, em todos os momentos. Claro que, né, o tempo inteiro eu fico assim, obrigado, Deus. Né? Entrei num carro, obrigado, Deus. Mas nós podemos parar pelo menos um momento do nosso dia e dizer, Deus, obrigado por cada milagre, cada livramento que eu, às vezes, nem fiquei sabendo. E o Senhor cuidou de mim. Obrigado por cada milagre. Só pelo fato de a gente acordar, gente, é um milagre. O corpo ficar se mantendo do jeito que se mantém, só isso a gente pode ver o poder de Deus em toda essa história. Então, é uma conversa, é um encontro. Nós podemos perceber essa presença, o milagre diário de Deus. Talvez nós estamos pensando em coisas extraordinárias, que Deus também faz. Nós podemos ver curas, nós podemos ver transformações, mas o maior sinal que Deus poderia dar, muito mais do que ele fazia no Antigo Testamento, que tinha essas coisas maravilhosas, grandiosas, mas a coisa mais grandiosa, mais perfeita e o maior sinal que Deus fez, deixou, é Jesus Cristo. Por isso, voltando ao nosso tema, o Natal ele é tão especial para a gente, porque é a concretização daquela esperança que o povo tinha antes, que nós temos na segunda vinda dele. Então, esse é o maior milagre de Deus nos trazer vida novamente. E é vida diante daquilo que era morte por causa do pecado. Agora, gente, que coisa bela. Deus nos dá vida. Muito obrigada, pastor. E sempre no final, quando o convidado responde essa pergunta, e aí eu vou para os meus insights, né? Realmente, o que ficou o insight da nossa conversa hoje? E realmente teria muitos insights, mas assim, o principal foi onde colocar nosso coração. Porque não precisa ser em algo extraordinário. Talvez a gente está colocando o coração, né? Igual eu falei, né? Ou num filho, ou tem gente que no ídolo mesmo. E isso, querendo ou não, é pôr o seu coração no ídolo. Sim. E é meu filho que é meu ídolo, ou é o seu esposo, ou é o seu título, é o seu carro, é a sua casa, né?
ou é um status, Uhum. e isso realmente, se um dia não tiver, né? Então, assim, realmente a gente tem que começar a pensar mais em realmente onde a gente está colocando nosso coração e deixar Deus tomar conta dele, né? Não é só cardiologista não, tá, gente? É só É só Deus ousada. também. Excelente. Como diz aqui, a gente é só ousada. Só não, né? É ousada. Tem um texto, Bianca, que eu gosto demais. Está lá em 3º João, lá no finalzinho da Bíblia, que João vai escrever para um amigo dele, e ele fala, eu espero que a sua saúde esteja tão bem quanto está a sua alma. E é por isso que é importante nós falarmos sobre isso, a saúde não só do corpo, mas da nossa alma, porque uma vai refletir na outra, ou uma vai conflitar com a outra. Então, o desejo é esse, né? Que a saúde de todo mundo vai bem, como está a saúde da alma, e como está a saúde da sua alma. E agora, no começo do ano, a gente tem que pensar muito nisso. Na verdade, não tinha que pensar só no final do ano, né? Mas já que alguns de nós vamos ficar mais um pouquinho introspectivos aí, é a hora de pensar realmente. Porque é igual quando a gente começou o podcast, o pilar, né? O pilar principal hoje é a nossa saúde emocional, espiritual. Sim. E para ter uma saúde emocional, tem que ter um espírito saudável. E para ter esse espírito saudável, quem dá para a gente é só Jesus. Né? Não é a igreja em si, não é o pastor, não é o doutor, não é os suplementos, né? Isso daí viabiliza. Sim, é só ferramenta. São ferramentas. São ferramentas. É igual querer emagrecer e só tomar um monjaro. Boa! Ele é só uma ferramenta, né? Mas, assim, é a mudança mesmo. E essa mudança, quando realmente... eu brinco assim, você está convertido ou convencido? E essa conversão mesmo, genuína, é só nele. Exato. Né? E muito obrigada, aprendi muito. Eu que agradeço. E para quem quer saber um pouquinho mais, né, sobre o pastor Gustavo, lá na nossa igreja, na igreja presbiteriana lá do Jardim Petrópolis, vou deixar aqui o endereço, o telefone, o Instagram do pastor, qualquer coisa assim que vocês quiserem perguntar ou tiverem interesse de saber o dia do culto lá na igreja, nós estamos de portas abertas lá para receber vocês, né, pastor? Vai ser um privilégio, prazer poder recebê-los lá. E obrigada mesmo, e obrigada a vocês. E se esse podcast fez sentido para você, que eu tenho certeza que fez, mande para alguém que você ame, que vai edificar muito a vida dele. E te espero para os próximos podcasts. Fica com Deus.